Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? A verdade é que eu gosto daqui, gosto de gravar nesse lugar. Ouvir o canto dos pássaros, o murmurar das águas, o gorjear dos insetos. Hoje nós não temos os micos aqui fazendo sua cantoria, mas é gostoso estar aqui. Eu me sinto triste por não poder gravar toda a série aqui. Sexta-feira eu quis gravar aqui, mas choveu a sexta-feira a tarde inteira. Aí hoje fez um pouquinho de sol, eu digo, vou enfrentar um pouquinho a lama, mas vou gravar lá no Rio. Espero que você goste da mensagem, espero que você esteja gostando da série. O tema de ontem é um tema bem complexo, porque, meu amado, se tem um livro na terra, em toda a terra, que é mais amado do que a Bíblia, não conheço. Também, se tem um livro que é mais odiado do que a Bíblia, também não conheço. A Bíblia é o livro mais amado e lido na terra. A Bíblia é o livro mais odiado e mais perseguido em toda a terra, é a Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele usou profetas, usou pessoas para escrever a Bíblia. Mas eu disse para você que a nossa série 2024, ela está muito pautada no fato de um cristianismo prático. Então eu preciso conhecer Deus, eu preciso ser ensinado por Deus, o Espírito Santo. Diz João capítulo 8, Jesus Cristo disse que todos seriam ensinados por Deus. Posso deixar esse texto na descrição do vídeo. Então, o Espírito Santo está aqui para ensinar a verdade. Ele está aqui para tornar você e eu filhos e filhas de Deus. Deus ama você e Ele quer adotar você na família dele como um filho amado, como uma filha amada. Ele quer gerar em você essa identidade de filho, essa identidade de filha. E Ele quer guiar você no processo da santificação. Tanto é que o capítulo 4 de Efésios, ele vai falar justamente de um cristianismo prático. E quando você não pratica o cristianismo, conforme está escrito em Efésios 4, aí você entristece o Espírito Santo. Esse é o nosso tema de hoje, né? Como não entristecer o Espírito Santo. Deus é contigo. Obrigado pelos likes, obrigado pelo compartilhamento e obrigado pela inscrição no canal. Aproveite para continuar compartilhando esta mensagem. O meu grande desejo é que você assista a mensagem sempre até o final. Que você faça dessa jornada a sua jornada de crescimento espiritual, de conhecimento de Deus, de melhorar o seu relacionamento com Deus. E aproveite a série para você, no seu dia a dia, ajudar outras pessoas. É assim que a gente, compartilhando a mensagem, a gente mais aprende. A gente aprende enquanto ensina, a gente aprende enquanto divide com outros. O pão comido a sós, ele não tem o mesmo sabor quando você divide com outras pessoas. Eu fico muito feliz quando eu sou convidado por pessoas para almoçar na casa delas, para visitar a casa delas. E eu me sinto muito mais realizado quando eu compartilho o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus com outras pessoas. Então, meu amado, sempre compartilhe os vídeos com 1, com 2, com 10, com 20, com o maior número de pessoas possível. Compartilhe estas mensagens. Deus abençoe você. Ajudador, meu intercessor.
Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado para ser teu sustento, Consolador, Libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara para ser um adorador. Espírito amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. O Senhor sabe o anseio da minha alma pela vontade enorme de estar neste lugar. Olha o silêncio deste lugar, a quietude. Neste momento, Senhor, nós temos a alegria, o prazer de poder ouvir a Tua voz. E queremos que o Senhor fale conosco. A Bíblia, o livro mais amado da história da terra. A Bíblia, o livro mais odiado e perseguido da história da terra. É a Tua palavra. É a Tua verdade. Então, Senhor, neste momento queremos abrigar a verdade em nosso coração. Queremos abrir o coração à Tua palavra e que o maravilhoso Espírito Santo, Deus Consolador, Deus conosco, que Ele venha neste momento, neste lugar, na quietude deste lugar, sussurrar em nossos ouvidos a Tua voz, os Teus conselhos, os Teus direcionamentos, os Teus ensinos, para que nós possamos, Pai, na graça de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, sermos transformados de glória em glória na Tua própria imagem, através do Espírito Santo. Pai querido, fala conosco, ensina-nos aqui, toca em nós, ó Deus, e tira de nós esse coração empedernido, tira de nós esse coração endurecido pelo pecado, arranca de nós, ó Deus, esse anseio, esse desejo insano de pecar, de fazer coisas erradas. Também, ó Deus, tira de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, toda doença, toda enfermidade, toda a luta. Arranca de nós, ó Deus, dá-nos a vitória pelo poder da Tua palavra. Visita esse Teu amigo, visita essa Tua amiga, visita, ó Deus, cada um de nós, Teus filhos, e fala conosco, toca na gente, muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor. Abre as janelas dos céus para nos abençoar com toda a sorte de bênção celestial em Jesus Cristo. Acima de tudo, ó Deus, nos abraça. Acima de tudo, toca-nos com a brasa viva do Teu altar. Nós oramos, Pai, agradecidos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, a dificuldade de gravar nesse lugar aqui é grande. A Bíblia já caiu aqui no rio, está toda molhada. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler apenas um versículo, mas depois você faz uma análise completa no capítulo todo. A Bíblia está toda colada aqui. Então eu vou ficar preso praticamente só nesse versículo aqui. Mas no livro de Tessalonicenses também Paulo vai dizer que a gente não deve apagar o Espírito Santo. Então eu vou usar esses dois textos para a nossa mensagem de hoje. E a mensagem está em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeça o Espírito Santo, porque nele, no Espírito Santo, e através do Espírito Santo, Deus selou você para o dia da salvação. Eu quero falar um pouquinho sobre esse dia da salvação em dois aspectos, presente e futuro, tá bem? Mas vamos falar um pouquinho antes acerca dessa questão, não entristecer o Espírito Santo. O livro de Efésios capítulo 4, Paulo vai descrever o comportamento de um filho de Deus, o comportamento de uma filha de Deus. Aí, por exemplo, no versículo 25, ele fala que o cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, deve deixar a mentira. O cristão não mente. Aliás, Provérbios, capítulo 28, diz que a testemunha verdadeira não mente.
né? Mas a testemunha mentirosa desemboca na mentira. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo de Provérbios capítulo 28, né? Que a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa, ela desemboca na mentira. Vou deixar o texto na descrição do vídeo também, tá? Voltando para Efésios capítulo 5, verso 25, ele diz: deixe a mentira e fale sempre a verdade a cada um, porque vocês são membros uns dos outros. O verso 26 diz que a gente pode ficar irado. Então Paulo vai dizer: irai-vos, mas não pequem. Irai-vos, mas não pequem. Verso 29 diz: não saia da tua boca nenhuma palavra, nenhuma piada. Essa é a questão. Mas, infelizmente, a gente vê hoje muitos cristãos fazendo piadas. Um dos grandes problemas da piada, ou da pilheira, é que ela sempre vai denegrir a imagem do ser humano. Sempre. Esse é um grande problema da piada. A piada, normalmente, ela é para denegrir ou diminuir a pessoa, o seu próximo. Então Paulo diz que não deve sair da boca do cristão nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação. E o verso 28 diz que o cristão não furta. A palavra furtar é roubar às escondidas, não é? Roubar na ausência da pessoa. Então, por exemplo, eu fico observando meus estudantes. Eu tenho estudantes que são excelentes para fazer a tarefa. Eles correm e fazem a tarefa rapidão. E aí a gente percebe que tem gente do lado, ó, atravessando o olhar para copiar. Então isso é um furto. A pessoa está furtando a ideia do outro, né? Ele não teve coragem de pensar sozinho e agora ele fica copiando. A cola, como a gente diz na linguagem da escola, né? O aluno colar do colega, isso é um furto, né? Pegar o trabalho de outro estudante e colocar seu nome como se fosse seu. Hoje, no mundo acadêmico, a gente chama isso de plágio, né? Então, esse tipo de furto está sendo muito comum hoje. A gente furtar o próximo. Inclusive, o furto não é só de pegar o dinheiro da outra pessoa escondido, não. Você furtar as ideias, furtar. Essa palavra furtar, ela é muito complexa, mas eu vou falar uma coisa aqui para você que me preocupa muito. Digamos que uma pessoa, ela, digamos assim, comprou um determinado objeto, e esse objeto ela comprou com a proposta de fazer uma doação para outra pessoa. Ela comprou um objeto e ela pensou em alguém. Só que ela não tem acesso direto a essa pessoa, então ela pede para você ser o intermediário, para você ser a ponte entre ela e a outra pessoa a quem ela quer dar o presente, a quem ela quer abençoar.
E aí você pega aquele objeto e ou você danifica ou você não entrega para outra pessoa. Como a pessoa não tem acesso a outra, ela nunca vai saber que a outra pessoa mandou um presente para ela e ela nunca recebeu. E a outra nunca vai saber que a outra recebeu o presente. Então isso também é um furto. Então você tirar da pessoa o direito dela, isso é um furto. E infelizmente hoje no mundo político, no mundo governamental, existe muito furto. Verbas destinadas à saúde, à educação, à segurança são desviadas. Isso é um furto. A sociedade está sendo furtada dos seus direitos. Então o cristão, é por isso que Daniel foi jogado na cova dos leões, porque ele não furtava. Ele era honesto em tudo. Se 10 reais foi dado a ele a mais em um troco no supermercado, ele fazia questão de devolver. Se ele chegasse na feira e comprasse uma laranja e a pessoa devolvesse 10 centavos a mais no troco, ele fazia questão de devolver. E aí os governadores submissos e os sátrapas submissos a Daniel, porque Daniel era primeiro-ministro da Babilônia, eles ficaram irritados porque eles eram desonestos. Eles faziam questão de desviar recursos destinados às pessoas. Lembra de Zaqueu, né? Zaqueu cobrava impostos. E ele fazia questão de cobrar mais. Isso era um furto. E quando Zaqueu tem um encontro com Jesus Cristo, que ele recebe a salvação, ele recebe a adoção de filhos, aí ele diz: Senhor, tudo que eu furtei, né? Ele diz lá, o texto diz claramente, leia Lucas 19, você vai ver Zaqueu dizendo: Senhor, tudo que eu furtei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele vai devolver o furtado com 25% de acréscimo, né? Que essa era a lei da época. Zaqueu, né? Diz aquele lugar, né? Jesus Cristo então vai para a casa de Zaqueu. E Zaqueu diz o seguinte no versículo 8, né? Zaqueu em pé disse ao Senhor: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e tudo que eu furtei vou devolvê-lo com o acréscimo de 1/4, né? Ou 4 vezes 1/4 daquilo que eu furtei. Então, veja que Zaqueu aqui, ele mostra que ele está convertido. O livro de Efésios, capítulo 4, fala justamente dessa conduta cristã. Na mensagem de ontem nós vimos que Deus, o Espírito Santo, ele está para nos ensinar, para nos adotar como filhos, e o papel do Espírito Santo, né? A missão do Espírito Santo, levar a verdade, adotar você como filho e levar você a uma vida de santificação e crescimento espiritual. E ele vai usar a palavra. Então, Efésios capítulo 4, Paulo está falando da conduta cristã. E quando a gente tem essa conduta de filhos e filhas de Deus, aí a gente não entristece o Espírito Santo. Então, o que é entristecer o Espírito Santo? É você, uma vez que foi adotado como filho de Deus, como filha de Deus, parar de aprender. E aqui entra uma questão muito séria. E a questão é a comunhão diária com Deus. Para a gente vencer esses maus hábitos da mentira, do furto, né, das palavras torpes, a gente precisa do Espírito Santo.
E a gente já sabe que aqui Paulo está dizendo que essas coisas entristecem o Espírito Santo. Essas coisas apagam o Espírito Santo da nossa vida. Agora, como é que eu posso ser um cristão sem o Espírito Santo? Como é que eu posso ser um cristão genuíno, verdadeiro, para ser uma luz, uma lâmpada? Como é que eu posso crescer na graça, no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo sem o Espírito Santo? Então veja que a palavra guiar do Espírito Santo, que a gente viu ontem, né? O Espírito Santo, ele faz um trabalho maravilhoso. Essa palavra guiar aqui realmente é moldar você. O papel do Espírito Santo é moldar a sua vida de tal maneira que você espelhe, reflita a glória de Deus. E o que acontece conosco é que nós não gostamos disso. Essa é uma obra dolorosa. Por quê? Porque quando você vai passar por uma cirurgia, lógico que hoje, né, os anestésicos, aí, a anestesia geral, a anestesia local, diminui bastante a dor. Mas imagine, o Espírito Santo quer tirar teu coração. Ezequiel 36, né? Leia comigo Ezequiel 36. A obra maravilhosa que o Espírito Santo quer fazer ao guiar você é tirar o teu coração de pedra e dar a você um coração de carne. Né? Leia comigo a partir do versículo 25, desculpe. Ezequiel 36, 25 a 27. Leia comigo. Verso 25 está escrito: espalharei sobre vocês água limpa. Olha aqui a palavra purificar, né? E vocês serão purificados. Aspergirei. Derramarei sobre você água limpa. E você será purificado. Purificado de quê, Renivaldo? Da linguagem torpe, da mentira, dos furtos, do engano, da ira, da raiva, da vingança. Então, veja que aqui o Espírito Santo quer guiar você em uma obra de aperfeiçoamento. Verso 25 ainda, ele diz assim: de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos eu limparei vocês. Opa, ele falou uma coisa aqui, idolatria. Cristão moderno não é idólatra. Ah, não, com certeza não é. Né? Ele não adora ídolos, ele não adora cantores, ele não passa o dia inteiro ouvindo músicas profanas, né? Falando palavras torpes, fazendo piadas com seus amigos. O cristão moderno realmente não tem esse problema de idolatria. Até parece, né? Também darei a vocês um coração novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e darei um coração de carne. É fácil essa obra? Não. E por que nós entristecemos o Espírito Santo? Justamente porque nós rejeitamos a obra que o Espírito Santo quer fazer em nosso coração. A gente rejeita a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós. O Espírito Santo quer guiar você. Porque você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Não se esqueça de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro com Jesus Cristo do reino dos céus. Então o Espírito Santo quer fazer uma obra maravilhosa em mim, uma obra maravilhosa em nós. E aí, primeira coisa que ele vai fazer na nossa vida, ele vai lavar a gente.
E a palavra lavar aqui não tem nada a ver com batismo, tá? Batismo nas águas. Ah, Renivaldo, não. Batismo nas águas significa novo nascimento. João especifica os dois batismos. Não é batismo nas águas que Ezequiel 36, verso 26 está falando, não. 25 está falando, não. Ele está falando aqui de um batismo espiritual, de uma mudança de ideias, mudança de paradigmas, mudança de sentimentos, mudança de comportamento, mudança de atitude. Você vai ser mudado na sua linguagem, você vai ser mudado no seu comportamento, você vai ser mudado nas suas atitudes. Agora eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que o Espírito Santo manda. E como é que eu vou saber o que o Espírito manda, Renivaldo? A mensagem de ontem, a palavra. Se a missão do Espírito Santo é ensinar você, adotar você como filho de Deus, é guiar você, ele vai usar a palavra. Jesus Cristo disse em João capítulo 16, né? Capítulo 15, versículo 26, que o Espírito Santo iria ensinar os filhos de Deus através do que ele recebeu de Jesus Cristo. Ele dará a nós o que ele recebeu de Deus. Então o Espírito Santo não vai contrariar a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa em sua palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. Agora, quando eu rejeito, então, a obra do Espírito Santo na minha vida, eu vou apagar o Espírito Santo. Você quer ver um exemplo disso? Vamos para 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5 e versículo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Está escrito assim: depois disso, você vai chegar à colina de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Quando você chegar lá e entrar na cidade, você encontrará os profetas que descem do lugar alto, diante deles com saltérios, com harpas, e eles profetizarão. E leia o verso 6 agora comigo. Então o Espírito Santo tomará posse de você, e você profetizará com eles. Está falando da unção de Saul como rei de Israel. Veja, o Espírito Santo vai conduzir você, Saul, vai guiar você, e você vai chegar a uma cidade dos filisteus, e na guarnição dos filisteus você vai encontrar uns profetas, e quando você se juntar com eles, começar a cantar, a adorar a Deus ali com ele, com os profetas, você vai profetizar. E então o Espírito Santo tomará posse de você, diz o versículo 6. Agora leia o versículo 10. Não, versículo 6 ainda. Você vai profetizar com eles e você será mudado em outro homem. Porque o Espírito Santo não faz obra incompleta. Então Saul, segundo rei de Israel, né? Porque o primeiro foi Abimeleque, tá? Só que o Abimeleque não foi escolhido por Deus. Você vai encontrar no livro de Juízes, né, que Abimeleque reinou por 2 anos em todo Israel, sobre todo Israel. Mas ele não foi escolhido por Deus. Ele se declarou rei e ainda reinou durante 2 anos. Não reinou mais por causa da arrogância e orgulho dele. Mas Saul é o primeiro escolhido por Deus a pedido do povo. O povo pede um rei, então Saul, nesse contexto, é o primeiro rei de Israel. E aí, o que acontece aqui? Olha a promessa de Deus. Saul
você vai fazer. Observe que aqui Deus está falando. Então é a palavra. Então ele ouve a palavra. E ouve a palavra de Deus e ele vai, vá a tal lugar, eu vou estar lá com você. E vai acontecer isso, isso e isso. E você deve agir de tal maneira, assim, assim, assim. Aí ele vai. E aí diz, quando o Espírito Santo tomar posse de você, você vai profetizar. A palavra profetizar também é ensinar, não é? Você vai ensinar no meio do povo. E você vai ser mudado em outro homem. Agora, Saul, cheio do Espírito Santo, diz o versículo 10, ó. Versículo 10. Ao chegarem à colina, eis que a companhia dos profetas vinha encontrar-se com Saul, e o Espírito Santo veio sobre Saul com poder, e Saul profetizou no meio deles. Agora, meus amados, vamos para o capítulo 15. Vamos ver se Saul foi santificado pelo Espírito Santo. E por que ele não foi santificado pelo Espírito Santo? Ele diz assim, olha, verso 18, diz assim, o Senhor te enviou pelo caminho, por um caminho, e ele te disse, destrua todos os pecadores em Amaleque, e guerrei contra eles, e os extermine. Esta é a palavra de Deus. E aí diz o verso 19, por que você não ouviu a voz do Senhor? Por que você não fez exatamente como o Senhor pediu? Porque você resolveu fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 20. Respondeu Saul a Samuel, não, eu obedeci à voz do Senhor. E Samuel disse, versículo 21. Verso 22. Porém Samuel disse, verso 22. Comprai-se o Senhor em holocaustos, em sacrifícios, mais do que se obedeça a sua palavra? Lembra que eu falei nessa jornada, já falei sobre isso? Cristão penitente? Cristão que hoje quer fazer coisas para comprar o favor de Deus ou para tentar barganhar com Deus? Percebe, meu irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga? O texto é claro. Saul rejeita a palavra de Deus. Leia comigo, vamos continuar lendo aí. Verso 22, né? Certamente o obedecer é melhor do que sacrifícios, do que a gordura de animais e de carneiros. Aí, o verso 23, observe o que diz o verso 23. Aqui está a chave do entendimento de Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado por ele para o dia da salvação. E aí o verso 23 responde, é a chave do entendimento aqui na história de Saul. Porque o pecado, como o pecado de bruxaria é a rebelião, Saul se rebelou contra a palavra de Deus. Ele rejeitou a palavra de Deus. Diz o texto aí, ó. E como os ídolos e idolatria é a obstinação. Visto que você desprezou, rejeitou a palavra de Deus, também ele te rejeitou a ti. Saul entristeceu o Espírito Santo. Como foi que Saul entristeceu o Espírito Santo? Primeiro, observe que as quatro características do cristão lá, em Efésios 4, ele não mente, ele não furta,
ele não usa palavras torpes, ele não se vinga, ele não usa de vingança própria. Então ele obedece a Deus. Ele é obediente a toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você não entristece o Espírito Santo se você fizer isso. O que acontece nesses dias finais, o que a gente tem observado é que o Espírito Santo anda muito triste. Aliás, a gente não tem visto a manifestação do Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque nós hoje temos sido desonestos, compramos e não pagamos, mentimos para as pessoas e para nossos filhos, mentimos uns para os outros, furtamos uns aos outros, usamos linguagem torpe. No nosso dia a dia é difícil hoje identificar um cristão verdadeiro. Por quê? Porque simplesmente a linguagem do cristão não tem diferença da linguagem. O comportamento do cristão não tem diferença do comportamento de uma pessoa que não tem compromisso com o Espírito Santo. Então nós temos entristecido o Espírito Santo com essas coisas. Saul é um exemplo clássico de que quando você rejeita a direção de Deus na sua palavra, você rejeita o Espírito Santo. E aí Hebreus capítulo 6, né? Observe que Hebreus capítulo 6, eu quero concluir com esse texto, eu vou falar aí do dia da salvação, mas vamos ler o texto. A Bíblia está toda molhada aqui, mas acho que dá para achar o texto aqui. Acho que dá para a gente abrir aqui no capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Leia comigo aí alguns versículos, né? Diz assim, olha, versículo 4, eu vou ler só o versículo 4, o versículo 5, tá bem? Diz assim, porque é impossível que aqueles que forem iluminados ou ensinados, né? Provaram o dom celestial, a salvação em Jesus Cristo, né? Foram adotados como filhos e foram feitos participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. Os poderes do mundo vindouro. Olha aqui o dia de Deus, aqui, o dia da salvação, né? E eles voltaram atrás. Rejeitaram a palavra, caíram. Não prosseguiram no caminho, não concluíram a obra da santificação, ou seja, não foram purificados dos seus pecados, não foram santificados na palavra. Esse aí é impossível, porque é impossível que eles sejam levados de novo ao arrependimento, porque eles estão pisando o Filho de Deus de novo, crucificando a Jesus Cristo novamente, e aí causando ignomínia ao Espírito Santo. A palavra ignomínia é uma coisa aborrecendo o Espírito Santo. Saul aborreceu o Espírito Santo de tal maneira que ele foi rejeitado. Ele apagou o Espírito Santo da sua vida. Se a gente ler o capítulo 29 de Samuel, 1 Samuel, você vai encontrar algo triste da vida de Saul. Ele buscou uma feiticeira para pedir orientação espiritual. Ele praticou a feitiçaria. Ou seja, quando ele abandonou a Deus, ele simplesmente viveu uma vida completamente degradante e destrutiva. Tanto é que ele passou o resto da sua vida, aqui a partir do capítulo 16, a gente vai encontrar isso aí, a partir do capítulo 17, desculpe, ele vai fazer uma coisa só.
matar os filhos de Deus, os profetas, né? E no capítulo 18 ele mata muitos profetas, ele destrói uma cidade, a cidade de Nob, né? O sacerdote Abiatar, com mais de 86 profetas, ele manda matar todo mundo, e a cidade inteira ele passa ao fio da espada, porque protegeram Davi, porque deram pão e água a Davi. E ele passou 14 anos da vida dele agora, no reinado dele de 40 anos, ele passou 14 anos perseguindo Davi, matando pessoas. Quem acolhesse Davi era morto. E no final, ele tentou matar inclusive o seu próprio filho Jonatas, porque Jonatas gostava de Davi, era amigo de Davi. Ele rejeita o Espírito Santo. Meu querido, o dia de Deus está chegando. O dia da salvação, na Bíblia, nós podemos dividir em duas partes. Primeiro, o dia da salvação está relacionado ao dia que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 6 diz que quando você aceita a salvação, esse é o dia da salvação. Também Efésios capítulo 1, versículo 13, tá bem? O dia da salvação é o dia que você entrega, que aceita a verdade, que dá ouvidos à verdade, e você abraça a salvação. Então esse é o dia da salvação, é o seu dia. Mas a Bíblia fala de outro dia da salvação aqui, em Efésios 4:30, está se referindo ao dia da salvação, o dia que Jesus Cristo virá para dar a vida eterna aos obedientes, aos fiéis que o amaram neste mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz que Jesus Cristo vem para dar a coroa da salvação, a coroa da vida eterna a todos os que o amam. E a gente vai falar um pouquinho desse texto lá de Timóteo capítulo 4, em outra mensagem, né? Porque nós precisamos amar a Deus. O Espírito Santo precisa desenvolver esse amor em mim, porque se o Espírito Santo não modificar as minhas atitudes, o meu comportamento, os meus sentimentos, os meus desejos, eu não vou conseguir amar a Deus. E se eu não amar a Deus, eu não vou obedecer a sua palavra, porque a Bíblia diz que aquele que me ama guarda a minha palavra. João 14, versículo 15. Né? E João 15, versículo 15 também. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, 1 João capítulo 5, versículo 2 diz que Deus tem prazer em nós quando a gente está disposto a fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é que a gente guarde os seus mandamentos. Mas se você não ama a Deus, como você vai guardar os mandamentos de Deus? A gente primeiro precisa amar a Deus para depois guardar seus mandamentos. Então quando Jesus Cristo vier, ele virá buscar aqueles que o amam. E como é que eu provo que eu amo a Deus? Diz o João capítulo 5, versículo 2. Como é que a gente prova que ama a Deus? Guardando os seus mandamentos. Você quer hoje viver uma vida que agrade o Espírito Santo? Você quer parar de entristecer o Espírito Santo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante de Ti, Senhor, e diante de Ti queremos viver para sempre. Abençoe a todos nós e ajude-nos a cada dia a permitir que o Espírito Santo molde a gente no caráter e na personalidade, a fim de refletirmos a Tua glória e que jamais a gente tenha o comportamento de Saul, que entristeceu, que rejeitou o Espírito Santo, que jamais a gente tenha essa atitude, que jamais desprezemos a Tua palavra, que jamais rejeitemos a Tua palavra e que em tudo possamos agradar e ser guiado pelo Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém.